Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma segunda-feira, 13 de julho de 2026, né? Bom, eu estava falando muito sobre o Brasil, né? Até porque eu acredito que daqui a alguns dias a gente não consiga mais falar tanto sobre o Brasil, né? Eles vão promover uma perseguição muito grande para todos os canais ou contra todos os canais que falam aí a verdade inconveniente para esses que estão no poder, né? Desfrutando das benesses do poder. Eles não querem perder, eles estão sendo ameaçados porque eles estão vendo que o povo já acordou para toda a patifaria deles, né? Tudo que é feito com dinheiro roubado das estatais brasileiras e da Petrobras, né? Não só a Petrobras, como muitas outras, né? Os Correios, né? Correio, como é que pode, né? Um serviço que não tem concorrência praticamente quebrar, não é? É uma coisa que não dá para acreditar, não é? Tudo bem, tem a tal da Jadlog, tem a, enfim, empresas que entregam pacotes, mas o correio mesmo não tem tanta concorrência assim para quebrar, né? É péssima administração e roubalheira mesmo, né? Mas enfim, aqui nesse áudio vamos voltar a falar sobre o cume da montanha, porque eu acredito que o Donald Trump está sob ameaça de novo. De novo, ele tem que tomar muito cuidado, né? Bom, como todo mundo sabe, de sábado para domingo, naquela madrugada, morreu o senador Lindsey Graham, que era um republicano estranho, né, aliado do Donald Trump, mas era um cara que não conhecia muito, não era muito integrado com a nova, né? Porque era um cara muito anti-Rússia, um cara muito ainda com aquela mentalidade da Guerra Fria anterior, né? Esses caras, tem muita gente ainda assim, né? Fica tão arraigada na mente a história da União Soviética, né? E a União Soviética era realmente uma nação extremamente pervertida, né, para exportar subversão para o mundo todo, e foi o que eles mais fizeram durante o período de Guerra Fria. Que algumas mentes elas ficam marcadas até os dias de hoje, né, com esse estigma da União Soviética. Agora, a Rússia de Putin, embora o Putin seja inimigo dos donos do mundo, ele não tem métodos democráticos, né? Não tem métodos republicanos para lutar e combater os seus inimigos. A gente sabe aqui, né? Falei muito sobre o fato do Deep State não se criar dentro da Rússia, né? Porque a gente lembra o que ele fez com o Navalny, né? Eles tentaram envenenar o Alexander Navalny, que era um opositor,
Tudo bem, o cara trabalhava para o Soros, né, na cara dura, e depois o cara morreu de maneira misteriosa na prisão. E outros opositores do Vladimir Putin, que de repente o cara cai de uma janela, cai do último andar de um prédio, se matou, caiu da janela, sentou na janela para ver a paisagem, puxa vida, caiu. É muito esquisito, né? E o senador, o Lady G, né, que era o apelido dele, o Lindsey Graham, ele era um ferrenho opositor da Rússia. Ele não entendia ainda essa nova Guerra Fria, né? Ele não entendia que os grandes inimigos de toda a humanidade são os banqueiros globalistas, né? Ou entendia, ou recebia e não queria entender. O fato é que ele era um gigantesco opositor da Rússia, era um defensor ferrenho aí do deep state ucraniano, do Zelensky. E o cara, na volta da Ucrânia, ele morreu, né? Alegaram que ele teve uma dissecção da veia aorta, mas isso pode ser provocado por algum tipo de veneno, algum tipo de agente tóxico, né? Enfim, o Navalny também foi algo muito parecido, né? Só não morreu depois que foi morrer lá na prisão. Mas o fato é que, na volta, não sei se isso é coincidência, né? Na volta da viagem à Ucrânia, o cara simplesmente morre de uma hora para outra. E eu fico aqui me questionando, será que tem agentes russos lá dentro da Ucrânia infiltrados, né? E querendo eliminar esses inimigos opositores que de uma certa maneira, né, estão dentro do governo norte-americano, apesar de que ele não tinha tanta força assim para empurrar o Trump para trabalhar contra totalmente a Rússia de Putin. A gente fala que eles têm um acordo, e tem mesmo, né? Fizeram aquele encontro na China, esteve o Trump lá, 3 dias depois foi o Putin, né? Mas talvez os russos pensem assim, nós não queremos ninguém que possa atrapalhar o meio de campo aqui. E esse cara pressionava, esse senador pressionava muito o governo Trump para ficar mandando armas ainda e dinheiro para o Zelensky na Ucrânia, né? Tanto que isso foi muito ruim para o Volodymyr Zelensky, para a Ucrânia, a morte desse senador, o Lindsey Graham, né? Apesar, volto a dizer, de ser um republicano nato, né? Da velha guarda, tão da velha guarda que ele ainda tinha essa mentalidade muito anti-Rússia, né? Mentalidade da União Soviética, contra a União Soviética ainda, né? A gente está falando de uma mentalidade de 40 anos atrás, né? Ele tinha 71 anos quando ele morreu, né? Até o Johnny Latino, ele tinha 71 anos, né? Sabe, ele morreu razoavelmente novo, né? Tinha até uma aparência de muito mais velho, mas morreu razoavelmente novo, né? Aí, óbvio, vem essa desconfiança, o Trump tem que prestar atenção, né? Acho que o Trump não pode nem pegar objetos com a mão, né? Tem que usar uma luva, uma luva plástica, uma luva de bolsa, sei lá, é perigoso, né? A gente não sabe até que ponto essa gente chega, né? Se eles podem envenenar a pessoa só pelo fato de ele pegar um objeto com a mão, né? Então ele tem que tomar muito cuidado. Eu tenho certeza que deve ter triplicado o cuidado do serviço secreto com ele depois da morte do senador, né? Mas aí eu fiquei pensando aqui, imaginando, poxa, será que tem alguma coisa a ver com a Rússia? Puxa vida, aí hoje abri uma matéria lá do Russia Today, né, que é um jornal, um periódico russo ali, que eles traduzem sempre lá no TOT 3126, né? E eu vi uma matéria que, para mim, indigesta, né? Os russos falando do Lindsey Graham, né, do Lady G, o famoso senador Lady G. E depois dessa matéria, eu fico com a pulga atrás da orelha. Talvez realmente sim, não posso afirmar se fosse o próprio Putin, mas, mas não descarto mais a possibilidade de algum agente russo, né, querendo efetivamente acabar com essa guerra logo, né, ou querendo que os americanos não mandem mais dinheiro pro Zelensky, né? O Trump deu uma baita lição de moral no Zelensky há pouco mais de um ano atrás, lá no Salão Oval da Casa Branca, mas de uma certa maneira continuava ainda ajudando, né?
A gente não sabe se por influência desse senador que morreu ou não, porque ele também precisava desse líder republicano, desse senador que morreu, Lindsey Graham, dentro do Congresso, né? E a gente sabe que tem aquele negócio de políticos, né? Uma mão lava a outra, então pode até ser que o Trump acabava atendendo esse senador, mesmo sem completa vontade, por precisar dele dentro do Congresso norte-americano, né? É aquele toma lá da cá, que infelizmente existe no mundo político todo, né? Em várias nações, né? E quando eu estava lendo a matéria, essa matéria que saiu do Russia Today, é a matéria indigesta. Eu vou ler um trecho aqui para vocês chegarem à conclusão de vocês também. E agora aumentou a minha desconfiança de que realmente pode ter sido algum agente russo ou os próprios ucranianos, não sei se fariam isso, mas alguém dentro da Ucrânia ali, alguém, sei lá, passou um copo para ele, passou alguma coisa, ele pode ter pego com a mão, alguma coisa que acabou afetando ali a veia aorta dele, né? Uma coisa, a gente não sabe, né? Agentes químicos, venenos, essas coisas a gente não sabe, né? Muitos desenvolvem esses venenos, vamos usar essa palavra, e ficam em silêncio, né? Ninguém sabe até que ponto isso foi induzido, né? Se foi natural ou se foi induzido, aí no caso do senador. Mas eu quero ler um trecho do texto aqui para todo mundo aí que está me ouvindo tentar chegar a uma conclusão também. Ele diz assim, ó, Lindsey Graham morreu. E se aplicássemos o antigo ditado espartano e depois romano, dos mortos só há bondade, né? Esse texto teria que terminar por aqui. Alguns leitores podem achar isso chocante ou indelicado, mas é um fato que não há como escrever sobre o fim repentinamente intrigante do mandato deste senador psicopata da Carolina do Sul de forma equilibrada e honesta. Eles disseram aqui que o fim dele foi de forma equilibrada, a palavra entre aspas, e honesta. Ó. Aí eles continuam, pessoas comuns teriam vergonha de serem vistas com ele. Vivo ou morto, membros das elites ocidentais se gabam da proximidade que tinham com ele. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, ou ele não conhecia, ou ele não compactuava com a nova totalmente, porque ele é um republicano com a mente lá atrás, na antiga Guerra Fria. Eles continuam. Lindsey Graham era um homem quase caricaturalmente perverso, e como também era muito poderoso, olha isso, sua depravação moral teve um grande impacto na vida de muitas pessoas. Minimizar esse fato por uma piedade equivocada, ou seja, os que estão com pena dele porque ele morreu agora, seria perverso. Significaria desrespeitar as inúmeras vítimas das políticas pérfidas e brutais a que ele fez parte, de violência cruel e injustiça ultrajante que Lindsey Graham promoveu com toda a sua força durante toda a sua vida política. Então, né, ele é um cara que, assim, né, ele era anti-Rússia, ele estava sempre junto com os próprios democratas quando era um tópico anti-Rússia, quando era alguma coisa anti-Rússia, né? Volto a dizer, ele não entendia que os russos também foram prejudicados lá no século passado, na sua Revolução Socialista em 17, por banqueiros ingleses, norte-americanos, falsos judeus, os czares, né? Ele não entendia esse tipo de coisa. Ou se entendia, ficava quieto, né? Era conveniente para ele ficar quieto, né? E eles brigam também aqui no jornal, eles estão atacando o Netanyahu. Eles dizem, durante o genocídio em Gaza, quando questionado especificamente sobre os assassinatos em massa de civis, incluindo mulheres e crianças, cometidos pelo exército de Israel, Lindsey Graham iniciou um discurso que só pode ser descrito como psicopático, comparando o genocídio palestino perpetrado por Israel com a guerra americana contra a Alemanha no Japão e o Japão, né, contra a Alemanha e o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E concluindo que Gaza deveria ser arrasada, inclusive com armas nucleares. O senador dizia isso. Né?
Gaza foi arrasada e até o fim de sua vida, Lindsey Graham jamais demonstrou um pingo de compaixão por inocentes massacrados pelos seus amigos do exército israelense, fazendo tudo o que pôde para apoiar esse massacre. Então ele é diferente do Donald Trump. E do jeito que o jornal russo está falando aqui, acende a cutuca, né, aquela pulga atrás da orelha, né? E justo na volta de uma viagem, né? Foi lá para que foi para a Ucrânia, né? Enfim, aí eles continuam falando de uma evidente subserviência de Lindsey Graham a Israel. O senador era previsivelmente um grande defensor da guerra contra o Irã, incansavelmente clamando por ataques violentos contra o país. Ele espalhou as mentiras de que o Irã estava prestes a representar uma ameaça nuclear. Isso não é mentira, né? Isso é verdade. Os russos aqui também, né, exageram em prol de seus próprios interesses a parceria com o Irã, né? Porque o Irã estava muito próximo de realmente ter uma arma nuclear. E eles continuam atacando o senador. Ó, viciado em esconder todo o seu caráter vil e cruel por trás de uma piedade cristã totalmente falsa, Lindsey Graham comparou os líderes iranianos a Adolf Hitler, né? Não apenas ofendendo homens corajosos que o superavam em termos morais e intelectuais. Isso eu discordo completamente dos russos, porque os iranianos são insanos. Nisso o senador realmente tinha razão, né? Aí o que os russos terminam dizendo? Que tudo isso, a morte dele foi uma ironia da história, ou talvez uma justiça divina, né? Que ele tenha vivido o suficiente para ver os Estados Unidos seguirem os seus conselhos insanos, né? E estarem para sofrer uma derrota geopolítica por isso. Em primeiro lugar, não acredito que o Trump está sofrendo uma derrota geopolítica. Isso aqui é puro ressentimento russo. E sendo puro ressentimento russo, não há como descartar a possibilidade da morte dele efetivamente ter sido induzida, né? E isso tem que acender um alerta vermelho na Casa Branca, né? Porque o Putin, meio que pressionado por todo o seu estamento ali, né? O Medvedev, o Sergei Lavrov, a própria Duma, o parlamento russo, que é normalmente de linha dura, né? Por conta do Biden ter, na época, autorizado o Zelensky a usar armas dentro da Rússia, né? Vocês lembram disso? A gente está falando do mês de novembro de 2024, logo depois que o Donald Trump venceu as eleições, né? O Biden autorizou o Zelensky a usar armas dentro da Rússia. E ali a guerra tomou uma nova forma. E quando eu fiz a análise naquele canal ali, no nosso canal, né? Naquele momento ali, aqui no nosso canal, mas naquele momento, eu dizia que isso poderia levar a coisa para um patamar que o próprio Putin não desistiria mais da guerra, né? Até porque não poderia, porque seria pressionado pelo seu próprio estamento, pelos seus próprios camaradas russos ali a acabar com a Ucrânia, dependendo do estrago que o Zelensky pudesse ou fizesse dentro da Rússia, pudesse fazer ou fizesse dentro da Rússia. E a gente sabe que há um custo muito baixo desses drones, dinheiro que ele recebeu dos norte-americanos, né? Ele está causando um estrago de civis dentro da Rússia. E óbvio que isso afeta a popularidade do próprio Vladimir Putin. A guerra chegou dentro de Moscou, né? Embora a gente saiba que os russos têm completo poder nuclear para vencer essa guerra, ele não usou armas nucleares, nem armas nucleares táticas, embora tenha ameaçado. Por algum motivo não usou essas armas nucleares táticas, ainda que fosse contra alvos militares dentro da Ucrânia. O que aconteceu foi que agora a Ucrânia conseguiu esse dinheiro, fabricando esses drones, levou a guerra para dentro de Moscou. Então os russos, eles estão com sangue nos olhos como nunca no momento dessa guerra. Então a gente percebe que eles não querem acabar com a guerra antes de devastar a Ucrânia e acabar com o Zelensky, com a trupe do Zelensky ali, o Deep State ucraniano.
E esse senador era um inimigo deles, né? Esse senador americano. Ele estava induzindo ali o Trump a continuar botando dinheiro. O Rubio continua botando dinheiro na Ucrânia. Eu volto a dizer, a morte desse senador é péssimo para o Zelensky. Péssimo, péssimo para ele, né? Se ele tinha algum aliado dentro do governo ali norte-americano, era esse senador, o Lindsey Graham, né? Agora, por que eu digo que tem que acender um alerta vermelho na Casa Branca? Porque, né, a gente não sabe se outras pessoas ali, ainda que seja por meios burocráticos, né, se estão trabalhando para continuar mandando dinheiro para a Ucrânia, se vão parar. O Trump não quer, né? O fato é que o Trump quer acabar com essa guerra, né? Agora vamos ver o que eles continuam investigando, né? Estão dizendo que ele morreu por uma dissecção da veia aorta, tal, mas até o momento que eu faço esse áudio não existe uma resposta clínica efetiva para a morte dele. Então é assim, minha opinião, tem que acender esse alerta vermelho na Casa Branca. Até, acho que já até deve estar bem forte isso, né? Porque o Donald Trump passou, todo mundo que acompanha o nosso canal sabe, por diversos atentados, aí, 4 pelo menos, né? Isso que todo mundo sabe, fora os que eles evitam antes, né? Porque eles só divulgam aquele que não dá para esconder, né? Que a gente sabe que foram 4. Aquele primeiro que acertou a orelha dele, depois mais o louco que apareceu lá no campo de golfe dele, depois um outro louco em Nova York, depois essa última tentativa lá naquele hotel que ele estava conversando com a mídia, né? Vocês lembram? Recente, coisa de 1 mês e meio atrás, num hotel lá em Washington, né? Que pegaram um atirador indo para a sala de conferências onde ele estava reunido com a mídia, né? 4 vezes só que foi divulgado, 4 vezes, né? Enfim, seguimos aqui, a gente vai aparecendo essas situações, a gente faz a nossa análise aqui, mas eu acho que fica a pulga atrás da orelha dessa morte aí do senador, o Lady G, né, o Lindsey Graham, né, que tanto trabalhou para desmontar aí a Rússia, né, e trabalhava pelos globalistas. É um cara que estava no meio, né? Não dá para entender isso aí, né? Ele era a favor do Trump, dos republicanos, era contra o Putin, a favor dos globalistas. É um cara que não dá para entender, né? Por isso que é complicado explicar essa guerra do cume da montanha para as pessoas que não têm muita noção, né? É uma coisa muito complicada. É um cara que tinha uma mente, de uma certa maneira, não estabelecida, esse senador, né? Ele devia receber dinheiro de globalistas, alguma coisa parecida, porque ele votava com os democratas quando era coisa anti-Rússia, né? Então, tá aí, né? Vamos ver qual a conclusão que os forenses norte-americanos lá vão chegar. E se eles vão falar, né? Se eles vão apontar o dedo para alguém, né? O fato é que o maior prejudicado da morte dele aí é o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Bom, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram com o nosso canal, fazem doações. A única maneira do nosso trabalho poder prosseguir aqui na plataforma. Quem puder ajudar com qualquer valor, eu agradeço imensamente. Estou sempre divulgando a chave do Pix e o número da conta no Bradesco. Por favor, ajudem a que a gente aqui continue com o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma excelente semana. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.